Olá, meu povo, a graça e a paz do Senhor é sobre todos. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós agradecemos a oportunidade de ouvir o Senhor através da palavra do Senhor. A palavra é tua e nós queremos ela em nós, nós queremos que ela seja nossa, porque nós queremos pensar exatamente assim. Nós queremos o conhecimento da tua palavra para andarmos por este conhecimento. Nos guarde agora, fala conosco, Pai, e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor nos guardou em mais uma semana. Bendito é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor que sustenta, que protege, que liberta, que livra. Glória ao Senhor, o Senhor que cura, o Senhor que salva, o Senhor que socorre o seu povo, o Senhor que esteve olhando para nós o tempo todo, cuidando de nós. Pai, obrigada. Obrigada. Louvado seja o teu nome na minha vida e na vida de quem me ouve. Pai, nós queremos a direção do Senhor para considerarmos, fazermos as considerações sobre a palavra ser lida agora, essa palavra aqui de Hebreus, Pai, nos ensina que pessoas que estão precisando venham ouvir esta palavra e que elas entendam pela ação do Espírito Santo na vida delas, que elas entendam a mensagem que o Senhor deixou escrita para nós. Que assim seja para a glória do teu nome. Amém. Hoje eu quero meditar com você em Hebreus 7, alguns versículos. Vamos lá, Hebreus 7, abre a sua Bíblia aí, porque está escrito assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Esta passagem que fala deste encontro de Melquisedeque com Abraão está registrado lá em Gênesis 14. Você pode ver lá quando Abraão voltou de uma batalha com 5 reis. Ele batalhou e venceu os reis, e ele então tem um encontro, vem Melquisedeque, um homem de quem não se ouviu falar antes. E ele vem como rei de Salém, ele vem como sacerdote do Deus Altíssimo. Por que eu te falei há poucos dias que as pessoas que visitaram Yeshua quando nasceu, Jesus quando nasceu, foram pessoas preparadas pelo Senhor e pessoas que eram necessárias no contato com o bebezinho ou com o bebê Jesus. E aí eu disse para você que foi a Jesus, mas quando ele já estava assim com cerca entre 1 ano e 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, chegou a ele ou chegaram a ele os reis, chamados na Bíblia de reis magos. Esse mago aí eu não sei, pode ser que isso seja uma influência romana, mas não sei. Esse mago ali não quer dizer alguém ligado à feitiçaria, mas sábio e sacerdote. Pelas pesquisas eu vi isso, comenta-se que o termo mágico, ou mago,
e não estava ligado à magia, à feitiçaria, mas sim à sabedoria. E que aqueles reis, além de reis, eles eram sacerdotes. E aí eu até falei para você, gente, isso tem algo a ver com Melquisedeque. Porque os reis que foram a Yeshua levando ouro, incenso e mirra, eles eram reis e sacerdotes também. Porque mago era isso, era sacerdote, era sábio. Então eles foram selecionados, vieram do Oriente para o Oriente Médio para estarem com o bebê. E eles vieram perguntando onde é que é nascido aquele que é rei dos judeus. Então eles vêm em nome do Altíssimo, porque eles vêm com a informação. Eles receberam o comunicado por parte dos anjos. Então eles vêm para adorar isso porque havia uma necessidade. Qual necessidade? De se cumprir um protocolo de quê? Do bebê Yeshua ser abençoado por rei e sacerdote. Tinha sido abençoado pelos pastores e agora ele era abençoado por reis e sacerdotes. Ou seja, tudo aquilo que ele exercer aqui na terra, ele estava recebendo contato com pessoas que já exerciam aquela função. Então, Yeshua foi visitado por alguém que tinha a mesma função de Melquisedeque. Por isso que eu disse, gente, isso tem a ver com Melquisedeque. Aquela questão lá dos reis magos lá. Por quê? Porque Yeshua, diz Hebreus, né? Ele não foi sacerdote segundo a lei levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Se fosse segundo a ordem de Levi, ele precisava ter nascido na tribo de Levi. E ele precisava ser abençoado por Anás, por Caifás. Ele teria que ter contato com eles logo no início da sua vida, mas ele não teve. E mesmo assim ele era sacerdote, ou seja, ele recebeu isso. Então aqueles reis, eles tinham essa linhagem de Melquisedeque. Não tem nada escrito sobre isso, eu acho que não. Eu não poderia nem estar fazendo isso, porque tudo tem que ser baseado em pesquisa, mas parece que é tão óbvio isso. Mas vamos lá, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer para você o seguinte: Melquisedeque era rei de Salém. Segundo o que informa quem conhece Jerusalém, conhece história, Salém era exatamente um lugar lá na terra de Israel, que hoje é Jerusalém. Então veja bem, Melquisedeque era rei dessa terra que estava prometida a Abraão. Olha que coisa maravilhosa! E ele vai a Abraão, e ele está escrito lá em Gênesis 14, que ele levou pão e vinho, e ele foi ao encontro de Abraão quando Abraão voltou da batalha com os reis. E Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. Ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Gente, isso é de uma grandiosidade tamanha. Eu falo para vocês que a gente tinha que saber um dos erros da igreja, grande erro, foi abominar judeu, ter nojo do judaísmo,
ter nojo de judeu, ter raiva de judeu e se achando muito melhor por ter o Espírito Santo. Tá, ter o Espírito Santo é melhor, mas se o Espírito Santo está aí, a gente não tem, então não tem vantagem. Mas eu estou falando, não tem no sentido de estar cheio, né? De estar sob o controle do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está disponível, mas nós não estamos totalmente no controle dele, se não estamos sendo guiados por ele em tudo que fizermos, então a gente tem que pensar. Mas veja bem, Melquisedeque, rei de Salém, vai ao encontro de Abraão e diz, deixa eu ler aqui. Aí, vou ler de novo o verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Aqui está o assunto que eu quero te falar. É a questão da bênção que eu venho falando para você há um bom tempo aí, porque eu aprendi que no hebraico, já disse isso para você 20 vezes, vou dizer 21 agora. Que no hebraico, bênção, abençoar, é dar ao outro poder e autoridade para agir. Já li com você em Deuteronômio, já li com você em Números 6, que os sacerdotes tinham função de abençoar o povo. Uma das funções dos sacerdotes. Eles foram eleitos para quê? Para várias funções. E uma delas era abençoar o povo do Altíssimo. Números 6, 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O povo congregava, o sacerdote abençoava o povo, e o povo ia com o nome do Altíssimo sobre eles, e aí o povo ia plantar, o povo ia casar, o povo ia colher, o povo ia criar filhos, o povo ia estudar, tudo que o povo fosse fazer, o povo ia em nome do Altíssimo que estava sobre eles. É assim que funciona. O reino dos céus, ele é perfeito, mas ele é sobrenatural. Ele não é essa coisa comum, essa coisa que a gente vê no dia. É sobrenatural. Foi feito para funcionar de forma sobrenatural. Você entendeu, lembrou o que é bênção? Então, bênção é autoridade, poder, capacidade para agir, para fazer acontecer. Vai em nome do Altíssimo. O sacerdote era escalado para isso também, para colocar o nome do Altíssimo sobre as pessoas. E elas, então, elas iam ser bem-sucedidas naquilo que iam fazer. Claro que elas iam agir de acordo com a palavra do Senhor, com a lei do Senhor. Porque a bênção era para isso.
Verso 2 de Hebreus 7. Aqui também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém. Então, Melquisedeque era rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Esse era o rei lá de onde hoje se chama Jerusalém. Veja bem, veja bem. Esse homem vai ao encontro de Abraão e abençoa Abraão. Vamos ver aqui agora, verso 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Presta atenção também, eu não vou falar sobre dízimos, eu teria que estudar isso melhor. Mas aqui a gente vê que o menor, ele dá dízimo para o maior. Isso faz uma diferença enorme. Então, Abraão, que era grande, Abraão, gente, o pai dos judeus, o pai dos israelitas, ele era considerado grande, mas, por favor, eles não chamavam Abraão de pai como o sentido de que temos hoje no mundo. Mas não. Abraão era pai biológico, eles eram descendentes de Abraão. Fora dessa concepção biológica, não se pode chamar alguém na terra de pai. A Bíblia proíbe isso, o Senhor proibiu isso. Porque só há um pai, que é ele. Isso também é outra coisa que falta aprender, né? Então tá, Abraão, que era tão grande para os judeus, aí o escritor, o pregador aqui de Hebreus vai e diz assim: olha, pensa bem como esse sujeito era grande, o Melquisedeque. Porque Abraão, sendo quem era, entregou o dízimo. Está vendo só? Olha só. Então, o menor entrega o dízimo para alguém que ele reconhece como autoridade, como maior que ele. Entrega em respeito. Isso é uma questão muito boa de se observar. Então, Abraão fez isso. Ele entregou o dízimo dos despojos lá das batalhas lá que ele teve. Verso 5: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas eu não vou me deter à questão do dízimo. Vamos para o verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, que é o Melquisedeque, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Deixa eu te contar uma coisa. Abraão tinha promessa. O Senhor fez muita promessa a Abraão. Mas deixa eu te esclarecer aqui. Se Melquisedeque não surge aqui para abençoar Abraão, Abraão não teria conseguido chegar onde chegou, conquistar a terra que estava prometida para ele. Vem alguém de lá, vem alguém que é rei lá, vem alguém que é sacerdote lá, ou seja, vem uma autoridade maior que Abraão para abençoar a Abraão, para dar a Abraão o poder que tinha, a capacidade que tinha, porque o menor ele é abençoado pelo maior. Com isso, Abraão consegue chegar na terra, sua descendência depois consegue se apossar da terra, porque por causa da bênção de Melquisedeque sobre Abraão.
E por que Melquisedeque abençoou Abraão? Porque foi determinado, qualificado pelo Senhor e determinado pelo Senhor para abençoar Abraão, para Abraão poder chegar. Isso é importantíssimo. Todo crente devia saber dessas coisas. Os judeus sabem, os israelitas sabem, mas a gente não sabe, porque a gente não dá valor a isso. Para que judaísmo nessa coisa? A gente, com tanto medo de judaísmo, a gente deixou a sabedoria para lá, a gente jogou fora, a gente descartou. E aí nós criamos problemas que não devíamos ter, não era necessário. Então Melquisedeque abençoou ao que tinha as promessas. Tinha promessa, mas tinha que ter alguém aí que viesse, tivesse contato com ele e passasse a capacidade que tinha, a autoridade, o poder que tinha. E isso veio de quem tinha autoridade, rei e sacerdote. Nessa condição, Melquisedeque era maior que Abraão. E é exatamente isso aqui que o pregador está falando. Vede quão grande era esse. Por que muitas pessoas não conseguem certas coisas? Porque faltou um maior para abençoar. As coisas não são de qualquer jeito. Qualquer jeito. É necessário que um maior abençoe. E quem é o maior? Quem tem autoridade sobre a pessoa? Quem Abraão aqui reconheceu em Melquisedeque uma autoridade. Então ele respeitou, ele reconheceu. Por ele entregar o dízimo, isso mostra que ele estava reconhecendo a posição de Melquisedeque. Então ele respeitou, ele se submeteu a essa autoridade. Isso é necessário. Por isso o Senhor escala uma tribo que abençoa o outro, para que o outro possa ir. Depende disso. O maior pode ser quem? Gente da família, pai. Um líder da igreja. Se a criança reconhece, se o jovem reconhece o pastor como seu líder, e ele abençoa esse jovem, esse jovem vai fluir. Mas é preciso que o outro seja maior, ou seja, tenha uma autoridade, e que o menor reconheça que o outro tem autoridade, respeite a autoridade e confie e se deixe ser abençoado. É necessário que seja assim. Então, tem muita gente que não consegue avançar por falta de um maior que abençoe. Essa questão da bênção, gente, ela é muito séria. Nós devíamos dar mais valor a isso. Porque tem muitas coisas travadas na vida das pessoas. Às vezes a pessoa não consegue se casar, não consegue ter filho, não consegue um trabalho, não consegue um curso. Por quê? Porque falta o maior para abençoar. O mundo espiritual funciona assim.
Aí, de repente, você fala, mas eu conheço alguém que nem na igreja vai e é tão abençoado. Alguém abençoou. Conheço alguém que nem do Senhor gosta, nem de Deus gosta e consegue avançar. Fulana é assim, é assado, faz isso, faz aquilo e tal, e avança e consegue ser uma autoridade, consegue chegar no. Sim, sim. Lembra que eu disse que existem duas autoridades espirituais? Um é o pai das luzes e outro é o príncipe das trevas. Que, como quer ser igual ao pai das luzes, vai fazer tudo que o pai das luzes faz. Vai querer, né? Então, o pai das luzes tem os seus propósitos a se cumprir na Terra. Desde que ele fundou o mundo, que ele tem os propósitos determinados. E o imitador também tem os seus propósitos, tem a sua agenda. Então, cada autoridade espiritual, e só tem duas, tá? Não tem meio termo, já deixei bem claro isso, insisti com você nisso, você sabe disso. Não existe você fazendo a sua vontade ou a vontade de um, ou a vontade, não existem três vontades, só existem duas. Uma é de acordo com o Pai das Luzes, a outra é de acordo, ou é de acordo com o Príncipe das Trevas. E cada um tem a sua agenda. E aí eu disse para você também: todo homem está seguindo uma agenda. Ou é a agenda do Senhor Altíssimo, ou é a agenda do Príncipe das Trevas. Não tem jeito. Não tem saída. Não tem meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha, disse o Senhor. Então não tem meio termo, ou é uma coisa ou é outra. E aí, nesse cumprimento da agenda das trevas, as pessoas são qualificadas para progredirem naquela agenda. E eu disse para você, o, o aparelhamento vai ser completo. Vai ter todos os tipos de profissionais, de pessoas necessárias para o cumprimento de cada agenda. Mas seja numa agenda, seja na outra, tem sempre um maior que vai abençoar o menor. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa, que isso tenha te trazido algum crescimento. Então, tenhamos sempre o cuidado para não amaldiçoar. Não amaldiçoar. Tenhamos esse cuidado. Uma outra coisa que eu quero que você preste atenção, não vou te dar assim, conhecimento nisso, porque eu também estou começando agora. Eu também não sei. Mas eu já quero te alertar para o seguinte: aconteceu comigo de eu orar na igreja que eu frequento e orar, senti vontade de orar por uma criança. Aí eu fui convidada para fazer uma oração lá, aproveitei e orei pela criança. E naquela noite eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava reunida com um grupo de obreiros de outra igreja e o pastor daqueles obreiros também estava. Estávamos todos juntos ali conversando e foi me dada a oportunidade para eu falar alguma coisa e eu comecei a falar. E no momento que eu comecei a falar, é como se eu esquecesse que o pastor dos obreiros estivesse ali. E quando eu comecei assim, eu falei, olha, eu falei, desculpa. Eu virei para o pastor e para os obreiros e falei, me desculpa.
porque eu estava cometendo o mesmo erro de ontem. Eu tinha sonhado isso aí na segunda-feira de madrugada. E a oração foi no domingo à noite, pela criança. E aí o Senhor me fez lembrar da oração. O que aconteceu? Qual era o erro que eu ia cometer? Eu ia falar com os obreiros como se eles fossem meus obreiros. E eu não posso? Eles têm uma autoridade sobre eles. Então, qual foi o erro que eu cometi ontem? O erro foi eu ou você, um de nós, ora por uma pessoa que tem uma autoridade sobre ela. Aquela criança é a ovelha do pastor da igreja. E o pastor da igreja não me pediu para orar pela criança. Para que a oração funcione, é necessário que o pastor peça, que a autoridade da igreja te peça para orar por alguém. Se você te pedir ou se te autorizar, você vai em frente. Mas se não, você sai aí orando por pessoas, essas pessoas têm autoridade nas vidas delas, têm líderes. E o Senhor não vai passar por cima dessas lideranças para ouvir sua oração em favor de ovelha de outro, não. E por que o Senhor não faz isso? Porque é o seguinte: imagine que você vai numa igreja e lá você resolve orar pelos irmãos lá. Você vê algumas pessoas doentes, não sei, e você ora lá. E aí, digamos que o Senhor faça os milagres. E aí que as pessoas são curadas, enfim, você foi lá, orou e aconteceu. Como vai ficar aquela igreja em relação a você? O que aquela igreja vai falar a respeito de você e a respeito do pastor da igreja? Vai dizer, fulano é melhor que o pastor, hein? Fulano ora e funciona. Gente, o reino do céu, ele é perfeito. É perfeito e eu fico cada dia mais encantada nisso. Então, assim, preste atenção a isso. Isso é coisa que a gente devia saber sempre, mas a gente não sabe, a gente não estuda, a gente não presta atenção na Bíblia, e aí a gente fica errando, a gente fica vivendo de uma forma que não precisava, porque a palavra está aí para nos libertar, mas se a gente não vê o ensino, o conhecimento, se a gente não se interessa, se a gente não busca, a gente fica bloqueado. Mas guarde isso. O menor precisa, é necessário, é imprescindível que o menor seja abençoado por um maior. Tem que ter um maior que abençoa para que o outro possa ir. Tem que ter alguém para colocar o nome do Senhor sobre o outro, para que o outro possa avançar. Mas avançar segundo o caminho do Senhor. Pai, eu espero que esta palavra faça diferença na minha vida e na vida de outros. E se, ó Pai, alguém for edificado com esta palavra, que essa pessoa possa transmitir para outro, quem sabe alguém está precisando, Pai. Que o Senhor guarde o teu povo. Guarda, Pai, essas pessoas que estão me ouvindo. Guarda as suas famílias. Cura essas pessoas. Se tiver alguma enferma aqui agora, se tiver algum enfermo me ouvindo,
que seja curada. Mas se essa pessoa tem uma autoridade espiritual, se tem um pastor, que esse pastor possa orar por essa pessoa e que essa pessoa seja curada. Oh, meu Pai, nós queremos respeitar a hierarquia, nós queremos entender como funciona o reino, porque nós queremos viver exatamente do jeito que vai funcionar. Nós não queremos desobedecer a palavra do Senhor. E agora, Pai, eu quero abençoar o teu povo. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então nessa paz do Senhor, nessa graça do Senhor. Tenha um dia bem vivido, um dia de bons resultados, um dia de conhecimento do Senhor, um dia de crescer no conhecimento. Em nome de Yeshua. Amém.